Dona Cristiane ainda está naquela angústia, viu? Angústia, porque ainda não tem uma definição sobre a morte da sua filha, que completou um ano. Um ano. Ontem, dia 4. Ela foi encontrada morta no dia 4 de abril de 2021. Em um apartamento lá em Petrolina. E a mãe de Paloma falou conosco hoje, mostrando aí a sua indignação em relação à justiça, às autoridades de Petrolina, que não dá uma resposta em relação à morte da sua filha. Vamos direto para a tela e ouça e veja o que disse aí a mãe de Paloma, Cristiane. Um ano sem Paloma. No dia 4 de abril de 2021, o corpo de Paloma foi encontrado já sem vida em um dos apartamentos ali do município de Petrolina. A família foi até Petrolina para ver o corpo. Chegando lá, encontrou alguns vestígios. Porque, segundo a própria Polícia Civil de Petrolina, Paloma teria cometido um suicídio. Para a família, esse suicídio não aconteceu. E é com Cristiane que nós iremos conversar neste momento. Cristiane, mãe da própria Paloma, que na época tinha 23 anos de idade. 24 anos de idade. E é com ela que nós conversamos neste momento. Para saber o que a justiça está fazendo, principalmente para dar uma resposta à família. E qual o sentimento dela ao completar um ano sem estar ao lado de Paloma. E é com Cristiane que nós conversamos. Cristiane, ontem, na verdade, completou um ano que vocês não têm uma resposta da própria autoridade de Petrolina sobre a morte de Paloma. Qual é o sentimento? Primeiramente, bom dia. Novamente agradecendo a vocês que estão nos dando uma força, né? E o sentimento de revolta, de indignação, né? Porque Paloma não tinha motivo para cometer suicídio. Paloma era uma batalhadora, guerreira, né? Ela saiu daqui, transferida por uma empresa para trabalhar na cidade de Petrolina, né? Pernambuco. E quando foi com uns 5 dias, a gente recebeu a notícia que Paloma tinha sido encontrada enforcada num apartamento, né? Meus familiares, de pronto, foram até Petrolina. Quando chegaram lá para buscar os pertences de Paloma, viram que a cena não era de suicídio, entendeu? Paloma era uma menina muito alegre, feliz. Ela conversou comigo no sábado, né, que no domingo de Páscoa eu recebi essa triste notícia. Ela estava conversando com a Alice, a irmãzinha dela, que vai completar 10 anos no dia quarta-feira, né? Me falhou a data. Quarta-feira agora completa um ano, no dia do enterro de Paloma, a irmãzinha dela completa 10 anos de idade, né? Isso é muito triste, muito doloroso para uma mãe, né? A polícia de Petrolina está fazendo pouco caso. Primeiro, não é filha deles, não é ele que está no meu lugar, passando a minha dor, entendeu? Então, por isso que eles fazem pouca questão. Minha família não tem condições, até porque não tem condições de pagar nenhum advogado, né? Então, e o que diz a polícia? A polícia deu o caso como encerrado, simplesmente ignora, né? Sempre vai minha irmã, minha sobrinha até Petrolina, porque até então eu não sabia andar dentro de Petrolina, né? Hoje você já sabe. E hoje, antes eu já não sabia, hoje, depois da morte da minha filha, que eu não sei andar dentro de Petrolina. Você nunca mais... Né? Então, quem sempre estava indo nos dar esse apoio era minha irmã, minha sobrinha e meu cunhado, né? Então, eu como mãe, eu gostaria de ter uma resposta. Eu sei que eu não vou ter minha filha de volta, mas eu quero que seja feita justiça, né? Morte de Paloma não pode ficar impune, não seja mais um caso Beatriz, né? Até então, o meu desabafo é esse.
eu tiro as palavras da boca da mãe de Beatriz. Não foi nenhum louco que subiu e matou Paloma no apartamento, né? Eu, no meu coração de mãe, quem matou Paloma foi quem estava com ela no apartamento. Você está entendendo? Ela, na verdade, tinha saído de Senhor do Bonfim, foi trabalhar em Petrolina. Lá, ela dividiu um apartamento com com uma amiga. Isso. E essa amiga já conversou com vocês? Não, na verdade, ela não era amiga da Paloma, né? Na verdade, o pessoal da empresa colocou essa suposta pessoa para morar com Paloma. A gente não conhece. Essa mulher... Vocês nunca viram? Nunca viram. A gente não sabe quem é, entendeu? Porque toda semana a Paloma viajava para Petrolina. Ela fazia o serviço aqui, né? E eles transferiam para lá no final de semana. Todo final de semana era essa rotina de Paloma. Então, jamais a gente ia imaginar que ia acontecer uma tragédia dessa, né? Entendeu? Quando foi no sábado, ela conversou comigo. Na verdade, ela estava conversando com a irmãzinha dela, né? Ela ligou por telefone. Por telefone, videochamada. Aí eu disse, Alice, você está conversando com quem? Ela disse, eu estou conversando com a Papa, né? Aí eu disse, Paloma, tu chegou agora, tu tá deitada? Ela estava deitada, né? Na cama, no quarto. Aí ela disse, mãe, cheguei agora do trabalho. Você não viu nenhuma feição diferente na própria Paloma? Paloma estava muito alegre, feliz, como era sempre e era, como vocês viram nos vídeos. Estava muito alegre. Ela disse assim, mãe, para a semana vai ser minhas férias, eu vou para aí, que eu vou fazer um bolinho surpresa para Alice, que é a irmãzinha dela, que no dia do enterro dela completou, a irmãzinha dela vai completar ano. Me perdoe, porque eu fico um pouco nervosa, né? E isso é normal, entendeu? E ela estava alegre, dando risada, conversando com a irmãzinha dela. A irmãzinha dela disse, mãe, vai para lá, eu quero conversar com a Papa só. Tudo bem, eu saí, aí num determinado momento eu voltei, aí eu disse assim, Paloma, minha água está cortada, mas você não se preocupa, porque eu tenho um brechó lá no Brisa, né? Eu vivo de um brechó de roupa usada, e da minha filha, que era ela, era assim, era meu suporte. Ela era meu tudo, entendeu? Eu dava uma força a ela, ela dava a mim, né? Quando foi no domingo de Páscoa, eu saí no supermercado, quando eu retornei, chegou duas vizinhas para me dar a triste notícia que Paloma tinha se suicidado, né? Você acreditou nesse suicídio no momento? Na verdade, no momento, eu não acreditei em hipótese nenhuma. Eu não acreditei nem em suicídio, nem em assassinato. Porque no momento, para uma mãe receber a notícia que a filha se matou, né? Porque Paloma não tinha depressão, tá entendendo? Aqui na faixa de quantos metros de altura? Na faixa de 1,70 m, é isso? É, mais ou menos isso. Ela era na minha altura, isso. E quando foi encontrada a Paloma, disseram que ela tinha sido encontrada no blindex da janela. Um blindex, aquele blindex que tem nos vídeos, né? Não suportaria o corpo de Paloma, ou que fosse de uma criança, né? O blindex era nessa altura aqui. Geralmente, né, que eu nunca vi a pessoa que se enforca, né? Geralmente a pessoa que se enforca, geralmente ela se arrepende e ela coloca a corda no lugar alto. Uma janela de blindex nessa altura aqui ia suportar o corpo de Paloma a noite todinha, a madrugada todinha, porque Paloma ela foi assassinada por volta, eu acho, de umas 4 a 5 horas da manhã. Eu acho que foi na madrugada, né? E até então... O corpo dela foi encontrado na própria janela ou não? Não. A pessoa que disse que tirou Paloma da corda, né? Porque eu acho assim... Quem foi essa pessoa? Algum amigo dela? Né? É uma pessoa que estava no apartamento, você está entendendo? Ele disse, no momento de desespero, eu tirei Paloma da corda. E o que é que as autoridades pensam disso? Porque para um delegado, qual era do delegado? Tirei Paloma da corda. Você está preso. Não se mexe em cena de crime. Não existe Ele mudou isso. Toda a cena do crime. Mudou toda a cena do crime, entendeu? Não existe isso, que no momento de desespero tirou Paloma de corda,
que não teve corda. Paloma não se suicidou. Quando a polícia chegou, a Paloma já estava deitada numa cama, morta há 8 horas. E segundo a própria família, parece que vocês encontraram, né, alguns vestígios no corpo de Paloma, hematomas no corpo de Paloma. É verdade. Quando o caixão chegou, né, a gente ficou, no calor da emoção, a gente fica muito nervoso, né? Quando eu cheguei no velório de Paloma, né, amparada por algumas pessoas, aí num determinado momento encheu, o Vila Nova encheu de gente, né? E até então tinha médicos, tinha enfermeiros lá, né? E eu me debrucei sobre o corpo da minha filha, que eu jamais imaginei que minha filha ia sair daqui para Petrolina, né, e voltar num caixão, que nem eu recebi o corpo de minha filha, que isso é revoltante. Tá entendendo? Porque quem fez isso com minha filha foi os covardes. E eles vão pagar. Se eles não pagarem na justiça da terra, os olhos de Deus não dormem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor não dormem. Entendeu? E quando eu debrucei sobre o corpo da minha filha num caixão, teve pessoas que chegou e disse: Cris, não foi ela. Não foi ela. Mas no momento, eu estava em estado de choque, né? Que eu recebi a notícia que minha filha tinha se suicidado. Entendeu? Então eu não queria acreditar nem em suicídio, nem que tinha sido ela, nem que tinha sido assassinada. Só que aí, depois, né, minha família, a gente foi juntando uma coisa com a outra. Paloma estava com os pulsos quebrados, né, uma pancada assim no rosto. Eu não gosto nem de lembrar que isso é muito doloroso para uma mãe, entendeu? Ela tinha um corte na boca e a pessoa que se enforca, a pessoa, geralmente a pessoa que se enforca, o pessoal diz que fica preto só daqui para cima. Não estava? Não estava. Paloma parecia que estava dormindo. Paloma foi morta a pancadas, entendeu? Arranhões no corpo? Arranhões no corpo. No corpo não dava para ver. Só que depois que nós enterramos Paloma, eu soube, tá entendendo? Eu soube que do pescoço para baixo não tinha onde pegar no corpo de Paloma, de hematomas, entendeu? Quem fez todo o procedimento viu, tá entendendo? E aí foi mais uma revolta, sabe por quê? Porque se eu soubesse que o corpo de Paloma estava todo acabado de porrada, né? Nem que a dor fosse maior, né? Eu tinha tirado aquelas vestes dela e tinha chamado um perito daqui, da cidade de Senhor do Bonfim, porque o de Petrolina não fizeram esse trabalho, né? Quem fez... Fizeram nada? Não fizeram nada, né? A morte de Paloma não estava registrada em delegacia nenhuma. Eles iam enterrar minha filha como indigente. Eles não podiam enterrar minha filha como indigente, porque ela tem família. Outra coisa, Cristiane, a questão da própria empresa. A empresa já lhe passou algumas informações. O que é que a empresa tem feito, principalmente após a morte de Paloma? Nada. Não fizeram nada e eu nem faço questão, assim, de nada que venha da parte deles, entendeu? Não fizeram nada. Simplesmente só chegaram, avisaram que Paloma tinha se suicidado e pronto, né? E a partir daí não lhe deram mais atenção. Mais atenção, tá entendendo? E eu preciso de uma resposta da morte dela. Eu não vou trazer ela de volta, mas eu preciso de uma resposta, saber o que realmente aconteceu. Eu gostaria que o promotor e o juiz de lá, né? Porque o delegado está descartado, porque o delegado ele não dá atenção a gente. Não se comunica com vocês? Comunica com a família. Quando minha irmã vai para lá, mas minha sobrinha, ele liga dizendo que é para a família ir, né? Elas foram 2 vezes, ele não atende. Ele manda aí 10 horas da manhã, quando ele chega na delegacia, é 5 horas da tarde, é porque ele não quer atender. Por que será? Entendeu? Então eu exijo do promotor e do juiz que nos dê essa força de reabrir o caso Paloma. Que não venha ficar impune, né? Mais um crime desse. Minha filha era nova, tinha tudo pela frente, era uma guerreira, estava correndo atrás dos sonhos dela, né? E foi tirada a vida dela pelos covardes, que eles foram uns covardes. Você está entendendo? E aqui vai mais uma vez o meu desabafo e eu gostaria de ter uma resposta das autoridades, né?
que já se passou um ano. Será que a gente vai esperar quanto mais? 2, 3 anos, 10 anos? Não disse que está com o Ministério Público, o caso de Paloma? Então o Ministério Público deu uma resposta à família. A gente quer saber o que realmente aconteceu com Paloma. Paloma não tinha motivo para se suicidar. Paloma era alegre, feliz, satisfeita em todo lugar. Esbanjava alegria. Ela era nosso suporte. Ela era quem me dava uma força. Eu dava uma força a ela, entendeu? E hoje se encontrei eu aqui há um ano. Eu estou destruída. Para quem está de longe é fácil apontar o dedo, né? Onde vem pessoas dizer que eu podia estar numa depressão, acamada numa cama. Se eu me acamar, eu morro. É pior. É pior. Eu tenho uma pequena que depende de mim. Ontem, depois da entrevista, eu comecei a chorar. Ela disse, mãe, não chore, porque a Paloma era alegre, ela não vai gostar do sofrimento da senhora. Tá entendendo? Ela era nosso tudo, nosso suporte, era quem resolvia tudo, né? A gente sabe que é difícil se falar na morte de Paloma. Eu gostaria de saber o seguinte, a família encontrou dentro do próprio apartamento, logo após, alguns vestígios como luva, né, parece que foi encontrado, sangue pelas paredes, tudo isso foi encontrado. E vocês entregaram à própria Polícia Civil, e a Polícia Civil até agora não deu resposta nenhuma em relação a isso? Não deu resposta nenhuma. Foi encontrado, né, luvas. Eu não fui até o apartamento, né? Foi encontrado luvas, marcas de sangue, cabelo, né? Cabelo do começo do apartamento até em cima. Então Paloma entrou em luta corporal da entrada do apartamento até em cima, né? E o delegado só diz que foi ela. Foi ela e pronto. A única resposta que ele dá é como encerrado. Caso como encerrado. Por quê? Será por quê, delegado? Porque minha família não tem condições, né? Mas eu exijo uma resposta, tá entendendo? A gente quer saber o que realmente aconteceu. Se foi ela, foi. Se não foi, mas não tem condições, Nonato. A pessoa que se enforca, a pessoa que vai se suicidar, não ia fazer o que foi encontrado no corpo de Paloma. Como é que Paloma ia se enforcar com os pulsos quebrados? Como era que ela ia colocar uma corda? Corda não foi encontrada no apartamento. Não foi encontrado nada, né? Então, eu gostaria que as autoridades, né, novamente, o promotor e o juiz da cidade de Petrolina, Pernambuco, né, porque a polícia de Bonfim diz que não pode entrar para nos dar um apoio, porque lá é outro estado, mas minha família é pernambucana, também de Salgueiro, minha mãe é de Mirandiba. E Paloma era bonfinense e foi assassinada na cidade de Petrolina. E o porquê da polícia que não dá uma resposta? Eu exijo uma resposta da morte dela. Tá entendendo? Eu não vou trazer mais ela de volta. Mas enquanto eu tiver vida, eu vou lutar, eu vou correr atrás para que os assassinos de Paloma não fiquem impunes. Subindo e descendo aí, se divertindo com o nosso sofrimento, que eu tenho certeza que eles estão acompanhando. Né? Todas essas reportagens que a gente está fazendo, né? E dando risada do nosso sofrimento. Por quê? A justiça simplesmente se cala, né? Será que a justiça só é válida para quem tem? Né? Eu acho que eu mereço uma resposta, viu? É isso. É uma dor de uma família. É uma dor de uma mãe que pede justiça pela morte de Paloma. Completou ontem um ano sem a família ter na sua presença a jovem que tinha 24 anos de idade, conhecida como Paloma. Uma jovem bonita, uma jovem que tinha alegria, felicidade, mas foi encontrada morta. E até agora, a justiça não dá uma resposta para esta mãe e para a família, que merece uma resposta, principalmente das autoridades. Nós voltamos agora para os nossos estúdios. É complicado, né? Você viu aí a dor dessa mãe, como tantas outras que vêm pedindo justiça, e Paloma foi encontrada morta. Essa jovem aí, olha toda a beleza desta jovem. 24 anos de idade,
encontrada morta, e a mãe sente esta dor. E a mãe quer saber o que foi que aconteceu com Paloma. Segundo a própria mãe, o delegado está descartado, porque parece que o delegado de Petrolina não quer dar uma resposta em relação ao que aconteceu com Paloma ali naquele município. Fica o nosso questionamento aqui, principalmente do Bonfim Notícia. O que é que está acontecendo? Se fosse uma pessoa com recursos financeiros, tivesse aí grandes recursos financeiros, será que não já tinha resolvido essa situação? A mãe não tem um recurso, e aí eles fazem o que querem, dizem o que querem, disseram que tinha sido ali um suicídio, a família nega esse suicídio, a família não aceita. Quem mudou toda a questão daquele local do crime não foi chamado para ser interrogado, e aí? Todo mundo calado. E quem está sofrendo é Cristiane, mãe de Paloma e toda a família. E a sociedade bonfinense exige uma resposta das autoridades em relação à morte de Paloma. 1 ano completou ontem, onde as autoridades de Petrolina se calaram, colocaram algo na boca. Todo mundo calado, todo mundo quietinho. Vamos esperar. E a gente não vai esquecer não, viu? Não vamos esquecer do que está acontecendo não. 1 ano completou. Como o próprio pequeno Davi, o vereador de Andorinha, que até hoje ninguém sabe o que foi que aconteceu. O jovem professor, se eu não me engano, de Andorinha também, que foi morto ali perto do IFE Baiano, executado. Tiros de arma de grosso calibre, que é onde ele vinha para Senhor do Bonfim, foi seguido, quando chegou ali em frente aos portões ali do IFE Baiano, ele foi alvejado por vários tiros. Até agora ninguém sabe quem matou, o que foi que aconteceu. É o que está acontecendo com Paloma. Mas é isso aí. A mãe mostrou aí os seus sentimentos de mãe. E a gente agradece, Cristiane, por ter nos concedido essa entrevista. A gente agradece. Eu tenho certeza que os olhos de Deus e a justiça de Deus vai dar uma resposta a esta mãe. Que aquele que tirou a vida de Paloma, uma jovem que tinha tudo pela frente, ele vai ser encontrado. Tenha certeza.